Há apenas 2 décadas atrás, o Japão era a segunda maior economia do mundo, e uma década antes disso, os economistas estavam ocupados fazendo previsões sobre quando ele poderia até superar a dominância econômica dos Estados Unidos da América. Isso nunca ocorreu, e desde os anos 1990, a produção do Japão está estagnada. Desde então, foi superado pela China e continuou atrás dos Estados Unidos da América. Isso não é surpreendente. O país enfrentava muitos problemas e poucas vantagens globais. Simon Kuznets disse que há 4 tipos de economias no mundo: economias subdesenvolvidas, economias avançadas, Argentina e Japão. A Argentina é uma economia que teve todas as chances de ser bem-sucedida, mas ainda não é. E o Japão é uma economia que teve todos os motivos para fracassar, mas ainda não fracassou. Surpreendentemente, após mais de 3 décadas de estagnação, o Japão pode estar prestes a se recuperar, pois vários fatores econômicos o favorecem. Essa é uma possibilidade muito empolgante que tem chamado bastante a atenção de muitos economistas, porque, de várias maneiras, o Japão é uma economia à frente do seu tempo. Isso significa que a estagnação vivida pelo Japão nos anos 1990 pode não ser um problema exclusivo do país, mas sim algo que todas as economias podem esperar quando se tornam suficientemente avançadas. O Japão foi o primeiro país a alcançar esse nível. É bom pensar que a tendência histórica de crescimento ilimitado em um mundo finito vai continuar para sempre em nossas próprias economias. Mas o Japão mostra vários alertas preocupantes de que o crescimento que todos nós aproveitamos nos últimos séculos pode ser uma exceção e não a regra, e esses fatores merecem ser explorados em mais detalhes. Também vale a pena explorar como o Japão e, potencialmente, nossas próprias economias podem lidar com essa estagnação para desenvolver economias que não dependam do crescimento econômico. Mesmo com problemas, o Japão é elogiado pelo padrão de vida e forma de lidar com moradia. Então, o que está indicando que o Japão finalmente pode estar prestes a uma recuperação econômica? Isso significa que um crescimento ilimitado pode ser possível em nossas próprias economias? E, finalmente, o que aconteceria com o país se ele estagnasse para sempre? O Japão está preso no ano 2000, mas está nessa situação desde os anos 70. Isso significa que, no auge, estavam muitos anos à frente de seu tempo. O Japão era tecnologicamente superior aos rivais, produzia aparelhos avançados, tinha infraestrutura de alto nível, adotou computadores mais rápidos do que os do Ocidente e usava isso para ser um dos povos mais produtivos do mundo. Infelizmente, o Japão ainda está vivendo no ano 2000. Só que agora isso significa que eles estão 23 anos atrasados. Isso é claramente visível em várias de suas principais indústrias. O Japão, antes referência em alta tecnologia, agora enfrenta dificuldades para adotar inovações. Suas empresas estão muito atrás dos concorrentes nos Estados Unidos da América. Microsoft e Apple juntas valem mais que todas as empresas de capital aberto do Japão. Isso inclui todas as empresas deles, não só as antigas gigantes de tecnologia, que, exceto a Sony, já não têm a mesma influência global de antes. Celulares são um dos maiores e mais valiosos mercados do mundo. O Japão já produziu grande parte dos celulares mundiais, e ter um celular japonês era valorizado por ser mais avançado e valioso que os comuns. Hoje, empresas dos Estados Unidos da América, Coreia do Sul e China dominam esse mercado lucrativo. O declínio da dominância tecnológica afetou a economia de várias maneiras, além da queda nas vendas de celulares. Na economia, a tecnologia aumenta a produtividade dos trabalhadores. Um operador de escavadeira realiza o trabalho de 100 trabalhadores com paz. O uso da tecnologia amplia essa ideia para quase todos os setores da economia. Quanto mais um trabalhador produz em menos tempo, mais produtivo ele é. E como as economias geralmente são medidas pelo PIB, a produtividade coletiva de todos os trabalhadores dessa economia é muito importante, porque, realmente, só existem 3 maneiras de melhorar o PIB ou a produção econômica total. A primeira é fazendo com que os trabalhadores trabalhem por mais tempo. Se 1 milhão de trabalhadores produz $30 por hora e trabalha 1.000 horas ao ano, o PIB dessa economia será de $30 bilhões. Se essa economia, em vez disso, fizesse todos os seus trabalhadores trabalharem 2.000 horas por ano, então ela dobraria seu produto interno bruto para $60 bilhões. Outra forma é aumentar o número de pessoas trabalhando na economia. Isso é medido pela taxa de participação da força de trabalho, que calcula o número de pessoas acima de 16 anos trabalhando ou buscando emprego, dividido pelo total em idade ativa, excluindo presos ou institucionalizados, o que pode impactar os cálculos em alguns países.
Nos Estados Unidos da América e Japão, a taxa de participação da força de trabalho é de cerca de 63%, ou seja, quase 40% das pessoas em idade ativa não trabalham. Isso pode ocorrer por não precisarem, terem deficiência ou serem sustentadas por parceiro ou familiar. Se uma economia com 1 milhão de trabalhadores duplicasse a participação na força de trabalho para 2 milhões, mantendo tudo igual, também dobraria sua produção. Nas últimas décadas, incentivar mulheres a entrarem no mercado de trabalho foi uma das formas mais eficazes, pois, historicamente, muitas não ocupavam cargos remunerados. Fazer mais pessoas trabalharem por mais tempo só funciona até certo ponto. Eventualmente, pode não haver empregos suficientes para todos que consigam produzir tanto valor por hora quanto a economia espera. Se o Japão duplicasse sua força de trabalho e as horas anuais de trabalho, sua produção econômica quadruplicaria teoricamente. Mas o que é mais provável de acontecer é que pessoas sobrecarregadas, disputando menos empregos, acabem produzindo algo como $10 de valor por hora. Então, só se alcança uma melhoria marginal na produção total com uma política que provavelmente terá enormes custos sociais. A taxa de participação da força de trabalho no Japão hoje está cerca de 5% abaixo do recorde histórico, que ocorreu quando era mais fácil conseguir empregos sem educação especializada. Os Estados Unidos da América tiveram uma queda bem maior na taxa de participação só na última década. O Japão é conhecido por sobrecarregar trabalhadores devido à cultura de longas jornadas, mesmo que nem sempre produtivas. Isso impressiona chefes, mas não macroeconomistas, pois é impossível fazer a economia japonesa crescer pedindo para trabalharem mais, se já trabalham mais que quase todos os países. Outra opção para alcançar o crescimento econômico é simplesmente ter mais pessoas no total. Mais pessoas aumentam a força de trabalho, mas é possível manter a mesma proporção de participação, mesmo se escolherem ficar em casa para cuidar da família ou por outros motivos. As opções para aumentar a população são ter mais filhos ou trazer pessoas de outros países. Infelizmente, o Japão é ruim em ambas novamente. Devido à sobrecarga de trabalho, o Japão tem uma das menores taxas de natalidade do mundo. Esse problema também já passou de um ponto crítico, onde uma parcela grande da população está velha demais para ter filhos, e eles colocam mais pressão sobre as gerações mais jovens para cuidar deles, direta ou indiretamente, já que estão velhos demais para trabalhar ou se cuidar, o que deixa menos tempo e recursos para criar uma família jovem. A baixa taxa de natalidade não é exclusividade do Japão. A maioria das economias avançadas do mundo hoje não está tendo filhos suficientes para manter sua população, mas está contando com a migração de países com altas taxas de natalidade, que geralmente tendem a ser mais pobres para manter seus níveis populacionais estáveis ou até mesmo impulsionar um crescimento populacional controlado. Isso pode causar muitos problemas para as economias mais pobres com altas taxas de natalidade. De onde esses migrantes estão vindo, porque geralmente são os melhores e mais brilhantes desses países que recebem oportunidades para viver e trabalhar em economias avançadas, o que significa que os países que menos podem arcar com isso estão perdendo seus melhores trabalhadores logo depois de já terem investido recursos para criá-los e educá-los. Já discutimos em vídeo os efeitos da fuga de cérebros, então não vou repetir aqui. Nas economias avançadas, os efeitos colaterais negativos são revertidos e geralmente só restam os benefícios. As economias avançadas recebem trabalhadores altamente produtivos e que pagam impostos justamente quando entram no mercado de trabalho e nem precisaram investir nada para criá-los quando crianças ou educá-los para que se tornassem trabalhadores tão valiosos em primeiro lugar. Alcançar crescimento econômico, apenas trazendo mais trabalhadores, muitas vezes pode levar a um resultado que é melhor do que a soma das partes. Todas as outras coisas sendo iguais, simplesmente adicionar trabalhadores igualmente eficientes não fará muita diferença, porque, claro, a produção está aumentando, mas está sendo dividida entre mais pessoas. Um exemplo extremo disso é que a China tem uma economia muito maior do que a Noruega, mas, realisticamente, a maioria das pessoas preferiria viver na Noruega porque a qualidade de vida lá é muito melhor, já que cada pessoa individualmente é muito mais produtiva. Agora, isso é verdade, mas a migração ainda pode aumentar a produção econômica por uma margem maior do que o aumento comparativo da população, porque a maioria dos trabalhadores migrantes será, bem, trabalhadores, ao contrário de cerca de 40% da população que não está envolvida em trabalho remunerado em lugares como os Estados Unidos da América e o Japão. Eles também costumam ser mais produtivos que a média.
Trabalhadores migrantes qualificados nos Estados Unidos da América ganham bem mais que a média nacional, pois o país pode escolher apenas os melhores candidatos. Muitas pessoas querem morar lá devido às oportunidades superiores em relação aos seus países de origem. Portanto, aumentar o total da população de trabalhadores qualificados também é uma maneira eficaz de aumentar o produto econômico total. Se o Japão conseguisse atrair migração qualificada na mesma taxa e com a mesma qualidade que os Estados Unidos da América, provavelmente resolveria sua estagnação econômica dentro de uma década. Mas o Japão tem resistido fortemente a essa estratégia. A questão é, por quê? O japonês não é uma segunda língua comum, dificultando que quem busca melhores oportunidades escolha o Japão em vez de países de língua inglesa, mais falados. O país também não é tão atraente em oportunidades. A reputação deles por excesso de trabalho é amplamente conhecida, e esse não é exatamente o estilo de vida que pessoas altamente produtivas vão mudar de país para buscar. Devido à estagnação contínua, os salários médios no Japão agora também são significativamente mais baixos do que em lugares como os Estados Unidos da América, Canadá, Austrália e Europa Ocidental. Eles já foram comparáveis, ou até mais altos, mas isso foi há 3 décadas. A qualidade de vida também geralmente não é tão alta, e é importante abordar aqui um ponto potencialmente polêmico: a habitação japonesa. O Japão, especialmente Tóquio, é frequentemente elogiado pela habitação acessível. Um feito notável, considerando que é a maior e mais produtiva área metropolitana do mundo, apesar dos desafios abordados neste vídeo. Mesmo assim, casas em Tóquio são bem mais acessíveis do que em outras cidades do mundo, até em países geralmente mais pobres. A forma como eles conseguiram isso é um ótimo estudo de caso sobre os fatores que determinam o preço em um mercado econômico. Uma coisa que o país acertou em relação às cidades que são conhecidas por moradias inacessíveis é que o desenvolvimento é muito menos restrito. Moradias podem ser construídas ao lado de escritórios e fábricas, e há poucos limites para a altura dos prédios. Então, onde uma casa isolada poderia existir em uma cidade como Sydney, um prédio de apartamentos denso provavelmente ocuparia seu lugar em Tóquio. Isso indica que existem muitas moradias baratas espalhadas pela cidade e pelo país. O custo de bens comparáveis é um dos principais fatores que determinam o preço de qualquer produto. Se um Toyota Crawler custa $100 mil e um Honda Civic 20 mil, a Toyota venderia poucos Crawlers, já que consumidores racionais optariam por um carro semelhante e mais barato. O mesmo ocorreria se um Mercedes classe C custasse $50 mil americanos e um Civic custasse $20 mil americanos. A maioria só quer um carro confiável para ir do ponto A ao B. Então, a Mercedes realmente teria que oferecer algum valor alternativo para justificar que seu carro valha mais do que o dobro de outro carro que pode alcançar os mesmos resultados finais. Isso faz sentido para carros, mas a maioria das grandes cidades não consegue oferecer uma moradia básica e acessível, equivalente a esse Honda Civic, que acomode trabalhadores com orçamento apertado. Leis de zoneamento rígidas e terrenos caros perto do centro tornam inviável construir moradias baratas, já que imóveis de luxo são tão lucrativos quanto e vendem bem. E, por sua vez, o motivo pelo qual eles vendem tão bem é porque as pessoas não têm outra opção. Tóquio, com suas regulamentações flexíveis em relação ao zoneamento e desenvolvimento, tem uma abundância de moradias baratas, o que, por sua vez, reduz o preço das opções mais premium também, porque oferece aos compradores um bem comparável mais barato. Outro fator que define o preço, importante para muitas casas inacessíveis no mundo, é a expectativa de valor futuro. Tóquio e, por extensão, o restante do Japão nem sempre foram destaque por causa de suas moradias comparativamente acessíveis. Na verdade, já possuiu alguns dos imóveis mais caros do mundo. No auge da bolha imobiliária japonesa, uma nota de 10 mil ienes, que hoje vale cerca de $200 americanos, valia menos do que o pedaço de chão que cobriria se fosse colocada nas ruas do centro de Tóquio. Dizia-se que o Palácio Imperial valia mais que todos os imóveis da Califórnia, que já não era famosa por ser acessível. O fator principal era a expectativa de preços ainda mais altos no futuro. Isso fazia as pessoas comprarem por medo de perder a chance de pagar uma casa ou lucrar com futuras altas de preços. A crise financeira asiática atingiu o país e estourou a bolha, quando perceberam que Tóquio não teria 100 milhões de habitantes, como esperado, e o mercado estava saturado de casas acessíveis.
O Japão também tem impostos sobre herança incrivelmente altos, com até 55% do patrimônio de uma pessoa sendo tributado pelo governo para todo o valor transmitido acima do equivalente a cerca de $500 milhão americanos. Casas familiares grandes e caras, ou apartamentos de luxo, são agora vistos como um fardo, ou, no fim, algo descartável, como um carro de luxo. Outro fator importante que influencia o preço da moradia são os custos dos bens complementares. Gasolina é complementar ao carro com motor a combustão. Se a gasolina custasse $100 o litro, a demanda por carro seria menor. Um dos principais complementos da moradia é o acesso a empregos bem remunerados. Se os trabalhadores de uma determinada região ganham significativamente mais do que em qualquer outro lugar do mundo, então, naturalmente, a demanda por moradia nesta região será maior e as pessoas com rendas mais altas poderão pagar por casas que valem mais. Hoje, um dos principais motivos pelos quais a moradia no Japão é barata é porque os salários estão praticamente estagnados há 3 décadas. Essa já foi uma longa observação, mas também precisa ser reconhecida, pois está relacionada à atração de imigrantes qualificados para o Japão, com o objetivo de tentar impulsionar sua produção econômica. A moradia acessível pode parecer um grande benefício à primeira vista, mas outro motivo pelo qual essas casas são tão econômicas é porque são minúsculas e totalmente desprovidas dos luxos que a maioria das pessoas desfruta, até mesmo em economias em desenvolvimento ao redor do mundo. Para um migrante qualificado em busca de um novo lugar para chamar de lar, ele poderia se estabelecer em uma cidade onde pudesse ganhar mais, morar em uma casa grande e confortável e construir um bom futuro para si e para as próximas gerações. Ou poderia viver no Japão, onde se espera que trabalhe 80 horas por semana. More em uma casa minúscula, construída onde houver espaço, e saiba que a maior parte do que conquistar não chegará nos seus filhos. Existem argumentos econômicos e até morais muito fortes de que o que o Japão está fazendo é o certo aqui. Mas, para pessoas que estão pensando em seus próprios interesses, simplesmente não é um lugar particularmente atraente. Isso não muda muito, pois o Japão sempre dificultou a migração escolar, e até trabalhadores que entram enfrentam dificuldade para se integrar a uma cultura fechada e pouco receptiva a estrangeiros. Então, se o Japão não pode melhorar sua produção econômica, fazendo seu povo trabalhar mais ou trazendo mais trabalhadores, a última opção é aumentar o quanto seus trabalhadores conseguem produzir em uma determinada hora de trabalho. Aumentar a produtividade dos trabalhadores é a forma mais eficaz de elevar a produção econômica, pois as outras estratégias têm limites. As pessoas só podem trabalhar um certo número de horas, e uma economia só pode acomodar um certo número de pessoas antes que as coisas piorem, ao invés de melhorarem. Como vimos, a melhor forma de aumentar a produtividade é oferecer melhores ferramentas e tecnologia, o que o Japão não fez. Então, a próxima pergunta é: como eles perderam sua liderança tecnológica? Economistas consideram as empresas japonesas extremamente conservadoras com novos processos. A única razão pela qual eles se desenvolveram tão rapidamente após a Segunda Guerra Mundial foi porque isso representou uma mudança tão grande que eles estavam, de fato, começando do zero, e a resistência das normas estabelecidas ainda não tinha tido tempo de se infiltrar nas novas indústrias. As indústrias do país retomaram o antigo padrão, e a liderança, majoritariamente idosa, ainda acredita que o melhor é agir como faziam no auge, no fim dos anos 1980. Mais uma vez, o Japão é um país que vive no ano 2000 desde a década de 1970. Naquela época, estavam à frente do seu tempo, mas agora estão muito atrasados. O Japão também teve uma inflação muito baixa, o que significa que as empresas acharam incrivelmente difícil aumentar os preços dos produtos domésticos, o que, por sua vez, dificulta a criação de bens que possam competir globalmente. O governo do Japão tentou combater isso basicamente fazendo o que outros governos ao redor do mundo fizeram durante a Covid, só que eles vêm fazendo isso desde o início dos anos 2000. Mesmo com grande aumento na oferta de dinheiro, as famílias japonesas preferiram poupar em vez de consumir ou investir. Isso finalmente parece estar começando a mudar. Enquanto países ao redor do mundo precisaram corrigir a inflação causada pelas medidas de estímulo da Covid, o Japão a recebeu de braços abertos, porque é exatamente isso que eles buscavam há anos. Antes, empresas japonesas pediam desculpas publicamente por subir preços de produtos em poucos ienes, ou centavos. Agora, elas podem elevar os preços a níveis mais adequados e lucrar com produtos melhores, sem depender apenas de cortes de custos e exigências aos funcionários.
A pandemia foi apenas mais uma reviravolta, obviamente não em uma escala tão grande quanto a Segunda Guerra Mundial. Mas mudou o status quo o suficiente para que algumas mudanças significativas acontecessem em um país que, de outra forma, sempre foi muito resistente a mudanças. Além de tudo isso, mesmo que não tenha criado essas circunstâncias diretamente, a economia japonesa será beneficiada por novas tecnologias e mudanças na geopolítica global. A questão é que a China agora realiza boa parte da manufatura que antes era do Japão. Com o aumento do friendshoring e onshoring, além da desvalorização da moeda e salários no Japão, o país volta a ser uma opção competitiva, especialmente pela reputação de alta qualidade dos seus produtos. O economista ganhador do Nobel, Paul Krugman, possivelmente o economista mais influente vivo atualmente, disse que, no curto prazo, produtividade não é tudo, mas, no longo prazo, é quase tudo. Foi só uma forma enigmática de dizer que economistas focam demais em números de produção, nacionais ou individuais, por meses ou anos, mas esses dados pouco afetam o dia a dia das pessoas. Ao longo dos anos, o país deve observar a produtividade de seu povo, pois isso define desde a qualidade de vida até a competitividade global. Apesar da estagnação, o Japão manteve boas condições de vida e, em alguns aspectos econômicos, está até superando o Ocidente. Mas, se a produtividade do país ficar estagnada indefinidamente, o mundo vai evoluir ao seu redor e, além de ter dificuldades para se manter competitivo, seu próprio povo pode começar a buscar melhores oportunidades no exterior. Ninguém pode prever o futuro, nem os economistas, mas espero que as projeções estejam certas e que a economia do Japão volte a crescer a longo prazo, beneficiando seu povo e a economia global.